23 de janeiro de 1556, durante o reinado do imperador Jianzhen, na dinastia Ming, a China viveu um dos seus momentos mais trágicos. Um terremoto de magnitude estimada entre 8 e 8,5 devastou a região de Shaanxi, deixando um rastro de destruição e se tornando o mais mortal da história registrada. O saldo: cerca de 830 mil vidas perdidas. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita agora para se inscrever e não perder nenhuma das nossas viagens pelo tempo. Tem vídeo novo toda terça-feira. Considere também entrar para o nosso grupo de membros do canal, os mochileiros, desbravadores e viajantes do tempo. Seu apoio ajuda muito o canal a crescer. Se não puder, sem problema, assistir, curtir, compartilhar já é uma grande ajuda. Meu nome é Vanessa Silva, historiadora em formação, e a quem interessar, essa é a história que eu vou contar hoje. O grande terremoto de Jianzhen. Vou começar já pedindo desculpas se eu pronunciar algum dos nomes errados, porque chinês realmente não é o meu forte. Vou fazer o meu melhor. A China é um país de vastas dimensões, com uma história milenar marcada por momentos de glória, guerras e grandes transformações. Mas ao longo dos séculos, um inimigo invisível e imprevisível também deixou sua marca na nação: os terremotos. Localizada na interseção de diversas placas tectônicas, como a placa euroasiática, a placa do Pacífico e a placa indo-australiana, a China está entre os países mais propensos a terremotos no mundo. O choque constante dessas placas provoca rupturas na crosta terrestre, liberando uma energia colossal e causando tremores devastadores. Regiões como Sichuan, Qinghua, Hunan e Shanxi estão entre os mais afetados ao longo da história. Os registros chineses sobre terremotos são alguns dos mais antigos do mundo. Já em 780, antes da Era Comum, há menções a tremores no período da dinastia Zhou. E foi na China que surgiu o primeiro sismógrafo da história, criado em 132 da Era Comum pelo cientista John Hong. O que é uma prova de como o fenômeno sempre fez parte da vida dos chineses. Muitos desses terremotos causaram destruição em massa e alteraram o rumo da história do país. Entre eles, o grande terremoto de Jeju, em 1556, é lembrado como o mais letal de todos os tempos, embora, ironicamente, Jianzhen significa tranquilidade admirável, uma referência ao reinado de 45 anos de Zhu Huquan. Mas o que aconteceu naquela noite trágica? Como um único tremor pôde levar centenas de milhares de vidas e afetar o destino de uma dinastia inteira? O epicentro estava no distrito de Huazhou, então chamado de Condado de Hua. Por isso, o desastre ficou conhecido por diferentes nomes. Alguns o chamam de terremoto de Huashan, em referência ao local mais atingido. Outros nomeiam como terremoto de Shanxi, por ser a província onde ocorreu. Já os registros históricos chineses muitas vezes se referem a ele como o grande terremoto de Jianzhen, em alusão ao período do imperador Ming Huquan. Independente do nome, o impacto foi devastador. A tragédia destruiu cidades inteiras, arrasou comunidades e marcou para sempre a história da China. Na noite de 23 de janeiro de 1556, a terra tremeu com uma força avassaladora. O terremoto, com epicentro na província de Shanxi, atingiu também Henan, Gansu e várias outras regiões da China. Seus efeitos foram sentidos em locais distantes como Fujian, Guangdong, Guangxi, com mais de 1.600 quilômetros de distância. Casas desabaram, montanhas se partiram e rios mudaram de curso. As estimativas apontam para 830 mil mortos, um número chocante que estima-se que representava quase 1% da população chinesa naquela época. Mas esse número de vítimas não foram apenas as esmagadas pelos escombros. Esse número compreende também muitas que morreram queimadas em incêndios, afogadas nos rios que transbordaram ou que sucumbiram à fome e a doenças que vieram depois do terremoto. O desastre afetou 97 estados, 101 condados e se espalhou por uma área de 280 mil quilômetros quadrados. Sobreviventes descreveram cenas apocalípticas. Crônicas da época relatam: na noite do terremoto, um vento estranho soprou de noroeste. Os animais começaram a se comportar de maneiras estranhas e então veio o estrondo, um som como trovões saindo do chão. Um morador do condado de Huazhou escreveu: ao anoitecer, senti o chão girar e fiquei tonto. O céu escureceu. À meia-noite, a lua parecia desaparecer. De repente,
Um som como milhares de carros colidindo encheu o ar. As casas desabaram sem fazer barulho, o medo dominou a todos. Outro sobrevivente, Kim Keda, recordou sua experiência. Acordei assustado de um sonho. Tudo tremia, utensílios caindo, como se alguém os tivesse empurrado. O telhado fazia barulho como milhares de cavalos galopando. Pensei que fosse um fantasma, até que a parede ao meu lado desabou. Em algumas cidades, 7 em cada 10 pessoas morreram. Em outras, metade da população foi perdida, o solo rachou, novas fontes de água emergiram do nada e rios mudaram de curso. O terremoto devastou cidades e também alterou a geografia da região. Em vários locais, a terra se elevou até 3 metros e em outros, crateras se abriram jorrando água. No condado de Anii, cerca de 80% das casas desmoronaram, esmagando mais de 10 mil pessoas. Um fenômeno impressionante aconteceu com o Rio Amarelo. Relatos indicam que, após o terremoto, o nível da água despencou e o fundo do rio pôde ser visto por 3 dias seguidos. O terremoto de Jeonju pode ser considerado o pior desastre sísmico da história registrada, não apenas pelo número de vítimas, mas pelo impacto que durou muito tempo na China. Durante anos, tremores secundários continuaram a assombrar os sobreviventes. Foram necessárias décadas para que as cidades se reconstruíssem e as cicatrizes desse evento começassem a se fechar. Esse acontecimento ainda traz perguntas que intrigam historiadores e cientistas até os dias de hoje. Pesquisas modernas estimam que, na realidade, 450 mil pessoas morreram no terremoto de Jeonju. No entanto, a antiga história da dinastia Ming registra um número muito maior, 830 mil mortos. E esse dado é considerado meio controverso porque ele pode incluir vítimas da fome e não leva em conta discrepâncias estatísticas. Ainda assim, o impacto foi devastador. O terremoto não poupou ninguém, nem mesmo altos funcionários do governo, acadêmicos, oficiais e membros da nobreza. Em uma única noite, o desastre ceifou vidas em todas as camadas da sociedade. A tragédia foi agravada pela geografia da região. O impacto dos tremores provocou deslizamentos de terra massivos, soterrando milhares de pessoas. Em algumas áreas, o Rio Amarelo chegou a correr no sentido contrário, bloqueado pelos deslizamentos. Muitas das vítimas moravam em cavernas escavadas no Planalto de Luz, uma prática comum nessa região. Quando o solo desmoronou, essas moradias se tornaram armadilhas mortais. Além disso, a baixa resistência das construções e o fato do terremoto ter ocorrido à meia-noite, pegando todos de surpresa, contribuíram para o alto número de mortos. Mas a destruição não parou por aí. Inundações, incêndios e doenças se espalharam nos dias seguintes. Para piorar, a região de Guangchuan já enfrentava uma seca há 2 anos, tornando quase impossível qualquer tipo de resgate ou recuperação. O terremoto já era um desastre sem precedentes, mas os eventos que se seguiram fizeram dele o mais mortal da história mundial. O que se estima é que 60% da população dentro de um raio de 800 km tenha morrido. Como mencionei, o terremoto mudou a geografia da China. No raio mais afetado, todos os edifícios foram destruídos, incluindo templos, palácios e cidades inteiras. E o lago Taibai, um grande corpo de água a sudoeste de Chaoyi, simplesmente desapareceram. A água do lago secou completamente após o terremoto. Em Tongguan, montanhas inteiras colapsaram, bloqueando estradas e fazendo o Rio Amarelo transbordar, inundando o rio Hui, que também mudou de curso, deslocando-se 5 km para o norte. Monumentos históricos também foram danificados. Como podemos ver, esse terremoto deixou marcas profundas na história da China e nos faz ir para a reflexão do que podemos aprender com essa tragédia. Como um evento tão devastador pode ensinar sobre fragilidade da civilização diante da força da natureza. Se o terremoto de Jeonju foi uma tragédia sem precedentes, a devastação que veio depois apenas ampliou o sofrimento. Antes mesmo do desastre, a região de Guangchuan enfrentava essa seca severa, já fazia quase 2 anos, levando a uma grave escassez de alimentos. O terremoto atingiu uma população que já estava enfraquecida e o impacto foi então tão avassalador. Outro ponto é que o desastre ocorreu no meio do inverno e aqueles que sobreviveram ao colapso das casas logo enfrentaram uma nova luta: o frio, a fome e as doenças.
No ano seguinte, uma epidemia devastadora varreu a região, levando ainda mais vidas, enquanto as notícias do desastre demoravam para chegar até a corte imperial. Naquela época, as comunicações eram muito lentas e as autoridades só conseguiram relatar a destruição ao imperador muito tempo depois. O primeiro oficial de socorro enviado pela dinastia Ming só chegou à área em fevereiro do ano seguinte, mais de um ano depois, quando milhares já haviam morrido de inanição e frio. Apesar da demora, algumas medidas de ajuda foram tomadas. A nobreza local doou recursos para aliviar o sofrimento das vítimas. Durante a dinastia Ming, que foi de 1368 a 1644, o teo era uma das principais formas de moeda em circulação na China. No entanto, o sistema monetário da dinastia Ming era complexo e incluía também diversas outras formas de dinheiro. Em resposta ao desastre, a corte imperial liberou cerca de 40 mil teus de prata para fornecer auxílio e suspendeu impostos sobre grãos em algumas das regiões. Meses depois, mais de 45 mil teus foram enviados para diferentes províncias, além da suspensão temporária do imposto de verão. Mas o socorro veio tarde demais. Sem comida, roupas ou abrigo, os sobreviventes estavam desesperados. Em várias cidades e condados, saques e revoltas começaram a surgir. Grupos de vítimas, sem outra opção para sobreviver, invadiram armazéns e saquearam mantimentos. Com isso, o caos foi se espalhando rapidamente, mas a resposta do governo foi bem brutal. Em vez de aumentar os esforços de socorro, a dinastia Ming enviou tropas para reprimir os levantes. O povo, que já havia perdido tudo no terremoto, agora enfrentava a violência das forças imperiais. O resultado foi uma população ainda mais enfraquecida, aterrorizada e sem nenhuma esperança. Vendo que isso não estava funcionando, para tentar acalmar os ânimos, o governo imperial não apenas enviou mais ajuda, mas também ordenou que enviados imperiais realizassem rituais e sacrifícios aos deuses das montanhas e rios. A esperança era que, por meio dessas cerimônias, os espíritos pudessem intervir e transformar o desastre em um evento auspicioso. Esperança e fé são coisas úteis, mas nesse caso foi apenas mais um lembrete cruel da fragilidade humana diante das forças que não temos controle. E a Terra não parou de tremer, tremores secundários continuaram 3 a 4 vezes por mês durante vários meses e só começaram a diminuir 5 anos depois. Era como se o próprio solo da China não conseguisse se estabilizar após tamanha tragédia. Mas o impacto do terremoto não se limitou às perdas humanas e à destruição física. A dinastia Ming já estava enfraquecida, sofrendo com a corrupção e um tesouro imperial praticamente vazio. Mesmo assim, o governo foi forçado a destinar enormes quantias para a recuperação, o que causou um déficit financeiro que durou 2 anos consecutivos. Além disso, os desastres naturais que vieram depois, pragas, epidemias e fome, reduziram drasticamente a arrecadação de impostos. A economia sofreu um golpe devastador e a força do Império Ming nunca mais foi a mesma. Muitos historiadores acreditam que o terremoto de Jiajiang foi um dos eventos que acelerou o declínio da dinastia Ming, fragilizando sua administração e a tornando vulnerável a futuras crises. Afinal, um império que não consegue lidar com seus próprios desastres naturais logo se torna presa fácil para revoltas internas e invasões externas. Esse foi apenas um terremoto ou foi o sinal de que uma era estava prestes a chegar ao fim? E aqui chegamos ao fim também da nossa história de hoje. Fazia bastante tempo que eu não trazia nada sobre desastres naturais, são sempre temas que me despertam interesse. Eu não consigo ter nenhuma dimensão do que é viver nessa insegurança ou passar por uma situação assim. Só agradeço que com a modernidade e a globalização, quando o desastre inevitável vem, ainda somos capazes de tentar socorrer da maneira mais rápida e eficiente. E você, o que achou dessa história? Deixe nos comentários a sua opinião. Se gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like, compartilhar com alguém que possa se interessar. E claro, se ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve para não perder nossas próximas viagens no tempo. Na descrição do vídeo vocês encontram as informações sobre as fontes que usamos para compor o roteiro de hoje. Eu fico por aqui, uma ótima semana a todos e até a próxima história!